Eu fui aprovado no exame de suficiência da... Eu fui aprovado no CFC. Eu fui aprovada no exame de suficiência. Eu fui aprovado no CFC. Eu passei no exame de suficiência. Eu fui aprovado no CFC. Eu fiz 28 acertos, né? Tá aqui a prova, né? Aprovado. Eu fui aprovada no CFC. Eu fui aprovado no exame de suficiência. Eu fui aprovada no CFC. Eu fui aprovada no CFC. Eu fui aprovada no exame da suficiência. Eu fui aprovada no CFC. Eu fui aprovada no exame de suficiência. Eu fui aprovada. Eu fui aprovado. Eu fui aprovado no CRC. E eu, gente, passei. Saí logo mostrando pra todo mundo. Foi a primeira prova. Eu tentei, na primeira tentativa, fui abençoado e consegui passar, graças a Deus. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Aqui durante o nosso curso eu vou te ensinar, eu vou te pegar pelas mãos e te treinar para que você seja aprovado já agora, nessa próxima edição da prova do exame de suficiência. Que legal, pessoal, que bom estar aqui com vocês aqui para iniciarmos essa jornada juntos. Mas antes da gente começar, dá aquele feedback aí para mim, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo direitinho, se a imagem está aparecendo legal aí para vocês, para eu poder saber se está tudo certinho, para a gente poder começar aqui a nossa jornada de hoje. Então, deixa eu vir para cá aqui. Pronto, deixa eu ver aqui o pessoal falando. O áudio está bom, todo mundo ouvindo bem. Beleza, beleza. Maravilha, pessoal. Que legal, então. Produção, bota aqui essa câmera aqui do lado de cá para mim aqui. Beleza, maravilha. Gente, então, olha só. Durante essa nossa jornada, né, onde eu vou ensinar para vocês como ser aprovado no exame de suficiência, meio que a conta não fecha, né? Assim, não precisa ser um gênio da lâmpada para poder entender que se você pegar 591 conteúdos de um edital, né, do exame de suficiência, é claro que não dá tempo para passar no CFC, né? Então, assim, não precisa ser um gênio da lâmpada para poder entender isso. Mas, gente, o grande detalhe que eu quero dizer para vocês é que se você seguir a estratégia que eu vou ensinar para vocês aqui durante essas nossas aulas, você tem plena capacidade de conseguir passar na prova. E é muito louco, porque eu expliquei isso pro meu filho, né? E até o meu próprio filho olhou para mim e disse assim, mas papai, você tem certeza disso que você está dizendo, né? Até meu filho, até ele olhou para mim e disse, rapaz, será, Oswaldo? E aí eu fui explicar para o meu filho, eu fui dizer lá para ele, olha aqui, filho, olha aqui o caso da Edilza. A Edilza tentou 4 vezes passar aqui na prova do exame de suficiência, né? Ela tentou e o máximo que ela conseguiu fazer foi 12 pontos, acertou 12 questões. E pasmem, ela, na primeira vez como aluna nossa, ela passou e ela acertou 50 questões na prova. Sim, gente, ela acertou 50 questões. Muito louco, né? Vem pra cá, olha aqui o caso da Paty. A Paty, ela tentou 4 vezes fazer a prova do CFC e ela acertou 19 questões. E quando ela se tornou minha aluna, estudando comigo, ela acertou 40 questões. O Rafael, ela veio aqui, ó, e passou de primeira, né? Estudou direto comigo e acertou 40 questões. Olha aqui o Pablo Henrique. Na segunda tentativa dele, na primeira sozinho, ele acertou 23. E na segunda, acompanhando as minhas estratégias, ele acertou 40 questões. E por fim, olha aqui o caso da Marise. A Marisa, ela passou de primeira também no CFC, ela já entrou direto para poder estudar comigo e ela acertou 37 questões na prova do CFC. Muito louco, né, gente? E galerinha, se assim como eu, né, você é que nem São Tomé e precisa ver para crer, né, digamos assim, produção, bota aí na tela para mim o vídeo com os alunos, com esses exatos alunos aqui que conseguiram passar na prova do CFC. Bota aí pra gente ver. Foi a minha 4ª tentativa. Eu estudava por estudar, assim, hoje eu vou estudar um pouquinho, mas eu não tinha um foco, eu não tinha quais as matérias que eu tinha que estudar. Eu estava perdido, não sabia o que estudar, ou como que eu iria estudar. Tinha 3 anos e meio que eu tinha terminado a faculdade, né? Eu já havia esquecido da época da faculdade, né? Aquelas matérias que você acaba não vendo. Tem muita coisa que a gente vai escutando durante essa nossa caminhada. Tem coisa que faz bem, tem coisa que faz mal. E daí, assim, muita gente fala que a prova é um bicho de 7 cabeças. Então, as questões que eu errei foram justamente das matérias que eu não tinha visto. A maioria, das 8 questões. Faz um bom tempo que eu me formei. Só que eu não estava trabalhando na área, então deixei passar. Já tinha feito várias vezes, mas tinha passado também. Eu acho que umas 4. A primeira vez que eu estudei mesmo, de verdade, foi agora.
quando eu iniciei firme mesmo, é a questão mais da renúncia mesmo, de você parar ali e falar, não, eu vou dedicar aos meus estudos. Os meus finais de semana, durante a semana que eu não tinha aula, era 3, 4 horas todos os dias, e final de semana, o sábado e o domingo, praticamente estudando todo. Então eu deixei de sair. Eu acertei 40 questões. Foi 41 pontos. Foi por pouco, tipo, 9 questões ali, não tinha fechado a prova. Acertei 42 questões. Oficialmente, 37 questões. Acertei 50. Posso mostrar a minha prova. Tá vendo aí, gente? Caramba, que louco, né? Assim, você olhar, Oswaldo, caraca, ela acertou 50 questões na prova? Pois é, 50 questões, 40 questões, 37 questões, então dá para passar e passar bonito na prova do exame de suficiência. É claro que quando a gente fala de passar na prova do CFC, se você passar com 25 ou se você passar com 50, não importa, você vai passar bonito do mesmo jeito. Mas é importante que você passe já com uma certa gordura para que você não precise passar pela aflição de ter que esperar a fase de recurso, ficar ali com 23, 24 pontos, pedindo a Deus para ter uma questão anulada, né? Você vai passar aquele um mês de angústia, né? Que parece que não vai passar nunca, esperando um resultado para ver se você vai passar, né? Então aí é onde está o grande detalhe. Então, pessoal, é muito louco, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, hoje você está aqui assistindo a história de outros alunos que passaram na prova do CFC. Mas no próximo semestre pode ser você que vai estar aqui e eu vou estar contando a tua história também. Legal? E pessoal, quando a gente fala de passar na prova do exame de suficiência, aí produção, deixa eu vir aqui para o centro da tela aqui, ó. Quando a gente fala de passar na prova do exame de suficiência, vai muito além de você encontrar o seu nome lá na lista de aprovados, né? Passar na prova do CFC significa dizer você abrir portas e oportunidades para o mercado, para que você possa crescer profissionalmente, para que você possa ser bem remunerado, para que você possa ganhar efetivamente aquilo que vai prover a sua família, né? Para que você possa ter uma condição financeira boa para você e para as pessoas que você ama. Então dá uma olhadinha só nesses resultados que os nossos alunos alcançaram logo após a aprovação no exame de suficiência. E eu trabalho na contabilidade desde os meus 18 anos, sabe? Eu entrei como office boy, eu não sabia mexer no computador, eu fui promovido, virei encarregado, saí, montei meu próprio escritório e só não tinha o CRC, sabe, cara? E eu, o que é? Eu sou contador. Eu ficava com aquele... Falei, não, Deus, eu tenho que conseguir isso. E eu tenho um sócio que é uma pessoa que me ensinou dos meus primeiros passos na contabilidade e hoje ela é meu sócio, sabe? A gente trabalhou no escritório junto, hoje a gente é sócio. Deixa eu te mostrar meu escritório. Mostra aí, cara, vamos ver. Escritório. Como é o nome ali do escritório? É a J Contabilidade. Agora eu sou contador, sócio administrador. E eu antes era analista. Dei entrada na minha documentação, literalmente uma semana depois que eu saiu o meu registro, eu fui convidado a fazer parte do quadro societário do escritório. Empregada, agora eu sou empresária contábil. E já tá com uma carteirinha boa de clientes? Como é que tá? 4 clientes. Eu fui convidada, né? Surgiu uma vaga e eu fui convidada a preencher essa vaga. Era a minha oportunidade, professor. Confiaram em mim, acreditaram no meu potencial e esperaram a minha aprovação para conseguir me encaixar dentro da contabilidade. Eu era gerente de um escritório de contabilidade, que hoje eu sou dona. Saiu a lista de aprovados no dia 17/9, se não me engano. Já entrei com um processo na faculdade para conseguir meu diploma. No dia 1º de dezembro eu já estava com a minha empresa aberta e empresária contábil, trabalhando. Tá vendo aí, gente? Caramba, né? É muito bom você ver resultados iguais a esse, né? De alunos que já conseguiram alavancar a carreira profissional, né? Com a questão de conseguir o seu CRC, de abrir a sua própria empresa, de se tornar um grande executivo dentro de uma empresa contábil. Enfim, é isso que eu quero para você também. E assim, eu não sei se você pensa igual a mim nesse sentido, mas quando eu penso nessa questão de construir carreira, de você conseguir uma evolução dentro daquilo que você se propõe a fazer, não é simplesmente para você poder ganhar mais. É para que você possa, eu pelo menos como pai, como provedor da minha família, o que eu sempre quero para mim é que eu possa proporcionar um futuro melhor para minha família, para que eu possa trazer mais segurança, para que eu possa trazer mais conforto. Isso é o que me traz mais gratificação, é o que me faz mais feliz, é poder pagar um bom colégio, poder pagar um bom plano de saúde, poder pagar uma boa festinha de aniversário, ter uma casa confortável, né, um carro que possa trazer segurança para a nossa família. Então, assim, isso é o que me faz mais feliz como homem e como pai, é poder proporcionar o melhor que eu puder para minha família.
né, para que no final das contas, resumindo em uma só frase, é para que eu tenha a autonomia de poder bater no peito e dizer, deixa comigo que eu resolvo, não se preocupe. Então é exatamente isso que eu quero para você também, para que você pai, para que você mãe, ou então para você que também não, de repente não tem filho ou não pretende ter, sei lá, mas você tem seus pais também, você precisa honrar a sua família. Então que nunca falte nada para as pessoas que você ama. Então é por isso que nós estamos aqui e é por isso que eu quero que você passe no exame de suficiência para que você possa prosperar na sua carreira como um todo. Beleza? Então vem para cá. Produção, vindo aqui bota aqui nessa câmera aqui, beleza, show de bola, maravilha. Então, vindo para cá, gente, e seguindo aqui com a nossa jornada, vou colocar aqui o slide aqui na tela, ó, só para você ter uma ideia, tá? Quando a gente fala de aprovação no exame de suficiência, veja aqui quanto é que ganha um profissional que não tem registro no CRC. Ó. Ele ganha aqui na casa de R$2.000. A produção, tira o slide aqui da tela, pronto. Ó, só para você ter uma ideia, uma manicure chega a ganhar R$3.000 por mês. E você que é formado em contabilidade, passou lá 4 anos da sua faculdade e você está ganhando R$2.000 por mês. Nada contra a manicure, você vai estar ganhando R$3.000, excelente, é mérito dela. A minha questão é que eu e você, para que você possa crescer e prosperar, porque se você passou 4 anos na sua faculdade, você tem potencial para ganhar muito mais do que isso. Então olha só esses dados estatísticos aqui, ó, que mostram que quem tem registro no CRC, produção, bota o slide na tela de novo, ó, isso. Ó, quem tem registro no CRC, a gente está falando aqui de salários que giram na casa de R$16.000. Agora perceba, eu estou falando aqui de R$16.000 para você que vai trabalhar como CLT, que você vai trabalhar como funcionário de uma empresa, como um grande executivo, né, como um diretor de uma grande empresa. Porque se você for para um âmbito empresarial, aí o céu é o limite, porque você vai ganhar proporcional pelo número de clientes que você vai ter. Então, quanto mais clientes você tiver, né, maior vai ser o faturamento, consequentemente vai ser maior a sua margem de lucro. Então, coloca aqui para mim no chat, só para poder saber aqui como é que nós estamos. Quando você passa na prova do CFC, qual a área você vai querer enveredar? Você vai querer passar numa prova de concurso público? Você vai querer abrir a sua própria empresa? Você vai querer crescer profissionalmente na empresa que você já está ou em outro negócio? Coloque aqui para mim aqui, só para a gente poder entender para onde você quer ir dentro da sua carreira contábil. Beleza? Maravilha. Show de bola. Seguindo aqui o barco, pessoal, então, querendo ou não, quando você vê isso tudo, né? Assim, querendo ou não, a gente se empolga, né? Mas, por outro lado, a gente fica também com o pé atrás, né? Mas, Oswaldo, será que vai valer para mim também? Né? E assim, deixa eu voltar para cá aqui, me bota aqui no centro da tela aqui, produção. Isso. Gente, eu sei que a gente fica meio angustiado, né? Porque a prova está em cima, a gente fica preocupado e tá tudo bem, é normal. Né? E aí você vai se perguntar, mas Oswaldo, é porque eu estou começando a estudar agora, eu estou parado, né? Assim, eu não sei nem por onde é que eu começo. Oswaldo, é porque eu venho de várias reprovações, estou com o coração amargurado, não sei nem o que eu estou fazendo de errado para poder corrigir. Ou então, de repente, você está parado há muito tempo, está precisando de uma luz do fim do túnel para poder retomar os estudos. E, gente, do fundo do meu coração, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e vocês vão lembrar desse vídeo lá na frente. Não importa o momento que você está, o que vai determinar se você vai passar na prova do exame de suficiência ou não é a tua determinação de hoje até o dia da prova. É isso que vai fazer você passar. O teu passado já era, não tem como a gente chorar pelo leite derramado. O que passou, passou. Então vamos olhar daqui para frente. Se de hoje até a prova você estiver verdadeiramente comprometido para poder conseguir passar e botar em ação tudo que eu vou ensinar para vocês aqui, porque também não adianta eu ficar aqui gastando a minha voz, ensinar toda a estratégia que eu vou ensinar para vocês aqui ao longo dessas aulas, né? E hoje a gente já vai botar a mão na massa, porque a gente vai ver conteúdo aqui. Então assim, eu preciso do teu comprometimento. Então, se você está comprometido, coloca aí no chat, coloca em caixa alta, estou comprometido, que é para eu saber que você vai bater no peito junto comigo e vai fazer a coisa acontecer, porque isso é que vai determinar, né, os aprovados dos que vão ser reprovados no CFC. Combinado? Muito bem. Então, vem para cá, ó. Produção, vou vir para cá aqui de volta. Beleza, beleza. Muito bem. Aqui, ó. Gente, então chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora de a gente tomar posse do que é nosso de verdade. Está na hora de você se tornar um contador de verdade, porque é isso que você merece. Você passou os seus 4 anos de faculdade, você estudou, você se dedicou, você se empenhou, você fez o que tinha que ser feito e agora a gente vai virar essa página, né, na história de cada um de vocês, chancelando o nome na lista de aprovados para que vocês possam crescer, né, naquilo que vocês se propõem a fazer a partir de então. Muito bem. E, gente, então...
seguindo aqui essa nossa jornada, e agora efetivamente entrando aqui na nossa parte técnica, propriamente aqui da aula, deixa eu só beber aqui um carocinho d'água aqui. Pronto. Vamos fazer uma primeira análise técnica aqui do edital. Gente, deixa eu só fazer o seguinte, produção, tira o slide aí da tela. Pessoal, tá todo mundo com o material da nossa aula aqui de hoje. Esqueci até de perguntar para vocês aqui, me empolguei aqui com essa aula, não perguntei. Ó, se você não baixou a sua apostila da nossa aula de hoje, ela tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar, e aí você faz o download da sua apostila, caso você não tenha baixado ainda, porque aí tem todo o conteúdo que a gente vai ver aqui ao longo dessa nossa aula, tá? Se você já baixou, coloca baixei aqui nos comentários, que é para eu poder saber que você já está com o material ok aqui na mão, tá? E não esquece de deixar logo o seu like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilha o link, gente, compartilha o link dessa aula com o máximo de amigos de vocês que vocês puderem. Traz a galera para cá, o Oswaldo tá ao vivo, a aula tá rolando, vem para cá para a gente poder estudar, para poder passar no exame de suficiência. Assim eu te ajudo a passar na prova e você me ajuda para que a gente possa ajudar aí o máximo de pessoas que a gente puder para poder chancelar o nome lá na lista de aprovados. Combinado? Beleza. Então vamos para a nossa primeira análise técnica. Gente, se você tiver a oportunidade de abrir lá o edital do CFC, você vai ver que são 14 disciplinas. Dentro dessas 14 disciplinas nós temos teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, auditoria, ética, perícia, controladoria, contabilidade pública, direito e legislação aplicada, custo, gerencial, matemática financeira, estatística e português. São 14 disciplinas aqui ao todo. Se você somar todos os conteúdos que tem dentro dessas 14 disciplinas, nós temos 591 conteúdos dentro do edital. Que loucura, né, gente? Que loucura. E se a gente parar aqui para pensar, ó, primeiro detalhe importante dessa nossa primeira análise técnica, né? O que eu quero mostrar para vocês em relação à questão do prazo de publicação do edital. Produção, posso usar essa câmera aqui? Vou virar para o lado de cá aqui, ó. Aí. Virou? Deu certo? Virou? Ah, moleque. Aí. Ah, pai, o negócio tá bonito, viu? Gente, o detalhe é o seguinte. Vamos ser bem sinceros aqui, tá? Independente de quando o edital fosse publicado, independente disso, o que acontece? Nós temos aí 591 conteúdos, são 14 disciplinas. Independente de quando o edital do exame de suficiência fosse publicado, ainda assim não daria tempo de você estudar tudo que está no edital. Você teria que levar os 4 anos de faculdade de novo para poder ver todo o conteúdo. Simples assim. Aí onde está o grande detalhe da história, pessoal. Porque é muita coisa. Você teria que rever a faculdade inteira para poder conseguir passar na prova. Então, assim, às vezes a gente fica preocupado, quando é que o edital vai ser publicado, o prazo, o edital, não sei o quê. Gente, não vamos esperar a questão do edital em si, né? Porque independente de quando o edital fosse ser publicado, não daria tempo. Né? Não é à toa que você vê pessoas que passam em prova de concurso público, estão há tempos estudando para a prova. Né? Então, se você for pegar ao pé da letra, tudo que está no edital, você não passaria. Mas, Oswaldo, eu preciso estudar todo o edital? Aí é onde está o grande detalhe que eu vou ensinar aqui durante as nossas aulas. Porque se você focar na estratégia que eu vou ensinar aqui, você consegue passar na prova. E não, você não precisa estudar o edital inteiro. Beleza? Muito bem. Produção, vou voltar para cá. Deixa eu voltar para cá aqui. Bota eu na tela aí de novo aí. Ah, moleque, beleza. Show de bola. Né? Então, e seguindo aqui o barco, tá, gente? Seguindo aqui o barco. O nosso segundo ponto aqui, ó, que a gente precisa analisar é o seguinte. A faculdade te preparou para você poder enfrentar essa prova? A faculdade te preparou para enfrentar essa prova? Vamos fazer uma análise rápida aqui e pensar junto comigo. A faculdade te ensinou consolidação de balanço? Ela te ensinou sobre equivalência patrimonial, sobre lucro, sobre tributo sobre lucro, taxa de câmbio, operação de goodwill, compra vantajosa, na questão das combinações de negócio? Responde para mim no chat se a faculdade te ensinou isso ou não. Vamos fazer o seguinte, não vamos muito a fundo não, porque esses são conteúdos mais técnicos, né, mergulhado na parte de normas brasileiras de contabilidade. Vamos entrar na parte que são mais básicas, né, demonstrações contábeis. A faculdade te ensinou lá como é que você monta uma estrutura de fluxo de caixa, de DVA, de DRA, DNPL, por exemplo. A faculdade te ensinou isso, assim, minuciosamente, num detalhe, como é que você monta uma estrutura de fluxo de caixa, por exemplo? Percebe? Assim, o grande desafio que a gente enfrenta aqui é porque você vai fazer uma prova que a faculdade não te preparou. Aí é onde está o grande detalhe. Ó. Produção, deixa eu vir aqui para o centro da tela aqui. Ó.
Coloca aí aqui no centro aqui da tela aqui, ó. Muito bem, pronto. Então, pessoal, o grande problema é que você vai para a faculdade, né? Você sai da faculdade e a faculdade não te preparou para você poder enfrentar a prova. E aí você vai fazer a prova, agindo de boa fé, achando que o conhecimento que você viu lá seria o suficiente e você acaba reprovando. É porque você é burro? Não, longe disso. É porque a faculdade não te preparou da forma correta para você enfrentar aquela prova. Aí é onde está o grande X da questão. E para colocar assim, ó, a cereja do bolo, né, na questão das reprovações no CFC, sabe o que acontece? Alguns alunos, eles vão pegar e vão fazer o seguinte, eles vão querer se preparar, não sabem como, aí o pessoal pega as provas dos semestres anteriores e começa a responder as provas e estudar por elas para poder fazer o exame de suficiência. Gente, isso é o maior erro crucial que você não pode cometer. Definitivamente não. Oswaldo, não dá para passar na prova do exame de suficiência estudando só pelas provas anteriores? Gente, pensa aqui comigo, tá? Não é que seja um completo erro, digamos assim. Mas se você parar para pensar em relação à questão das provas anteriores, isso é ideal para quem vai estudar quando você já está lá nos finalmente. Quando você já está perto da prova, quando você já está com o conhecimento mais acentuado em relação à tua preparação, em relação ao teu estudo, de forma que você vai utilizar as provas anteriores, não com o objetivo de aprender o conteúdo, mas sim com o objetivo de fazer o quê? Mas sim com o objetivo de você fazer uma revisão, de você testar o seu conhecimento. Será que o que eu estudei é ou não o suficiente para acertar as questões na prova? Aí você faz o quê? Você vai lá e responde as provas anteriores. Mas para você pegar e sentar sua bundinha para poder estudar o conteúdo, aí não. Aí não, por quê, Oswaldo? Aí faz o seguinte, ó, produção, bota aqui para mim aqui, ó. Ah, show de bola. Gente, o grande detalhe aqui é o seguinte. Você vai estudar pelas provas anteriores, aí tem lá uma questão de auditoria, uma de perícia, uma de controladoria, auditoria, ética, perícia, matemática financeira, tá tudo misturado. Não tem uma cronologia do que você vai estudar. Aí qual é a consequência? Você vai acabar estudando tudo, não vai estudar nada porque tá tudo misturado. Você vai fazer um tumulto generalizado na tua cabeça. Aí onde está o grande detalhe, ó. Então vamos botar o slide aqui na tela aqui, ó, para você poder me acompanhar aqui, ó. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui, o ideal na hora de estudar para a prova do CFC é você ter uma cronologia. Oswaldo, o que seria essa cronologia? Cronologia nada mais é do que você estudar em uma ordem específica. Por exemplo, não dá para você aprender lançamentos contábeis se você não tiver estudado antes a parte de natureza das contas, nem a parte de classificação de contas. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Ó. Produção, coloque eu aqui no centro da tela. Entenda o seguinte. Quando a gente vai estudar para a prova, e você vai estudar lançamento contábil, que aliás é um dos conteúdos que mais cai na prova do CFC, é lançamento contábil, eu vou esmiuçar lançamento contábil na alma aqui para vocês aqui, tá? Por que eu vou pegar isso? Primeiro porque é uma questão certa na prova, e segundo porque eu sei que a grande maioria tem dificuldade com isso. Então pensa comigo, se você tem dificuldade com lançamento contábil, coloca eu aqui nos comentários para eu poder saber. Por que você tem dificuldade em lançamento contábil? Porque antes você teria que ter estudado a parte de natureza das contas, natureza devedora, natureza credora. Antes disso, você teria que ter estudado a parte de classificação de contas. Quais são as contas de ativo, quais são as contas de passivo, quais são as contas de resultado, receita e despesa. Então perceba, você não sabe a classificação dos grupos de conta. Você não sabe a natureza das contas. Como é que tu vai querer chegar bem aqui e vai querer aprender lançamento contábil? Tá entendendo por que você não consegue aprender o conteúdo? Porque você quer cair de paraquedas numa matéria sem ter a base de outra. Então vem para cá, ó, produção. Bota para cá aqui para mim aqui agora, aqui, ó. Isso, que beleza, tá bonito demais, ó. Show de bola. Então, por exemplo, vamos pegar aqui outros conteúdos. Você tem dificuldade com fluxo de caixa? Porque se você tem dificuldade com fluxo de caixa, eu vou te dizer, se você não aprendeu direito fluxo de caixa, é porque você não sabe DRE direito. Porque a DFC, ela é eu não vou dizer uma reinterpretação, mas ela é um modelo alternativo da DRE, digamos assim. Então, se você não sabe montar uma DRE direito, consequentemente, você não vai montar uma estrutura de DFC. Porque, por exemplo, na segunda etapa do processo da DFC, que a gente vai ver aqui durante as nossas aulas, é você fazer o ajuste sobre o lucro, que é pegar receitas ou despesas que não afetaram a DRE e você colocar no fluxo de caixa. Mas você não sabe nem a estrutura do fluxo de caixa, como é que você vai montar a DRE?
Você não sabe nem a estrutura da DRE, como é que você vai montar o fluxo de caixa? Acabei trocando, né? Mas enfim. Então perceba que esses detalhes são importantes, porque se você não souber uma cronologia, você não vai conseguir aprender bem os conteúdos. Mas fica tranquilo que a gente vai estudar isso aqui durante as nossas aulas. Outro conteúdo importantíssimo que cai muito na prova, custeio por absorção. Né? Então é um tipo de critério de rateio, né? O custeio por absorção, que está lá na disciplina de custos. E eu vou te dizer, não tem como você aprender custeio se você não souber classificação de custo. Como é que você vai lá ver o que é um custo, o que é uma despesa, o que é um investimento, o que é direto, o que é indireto, o que é custo, despesa, investimento? Se você não sabe as classificações, consequentemente, você também não vai saber como é que se diz? Você também não vai saber montar uma estrutura de rateio. Percebe que um conteúdo chama o outro? Então é por isso que você pegar e estudar pelas provas anteriores acaba não sendo um bom caminho, né? Digamos assim. Vou te mostrar outro exemplo. Pega aqui a parte de margem de contribuição. Então, para poder estudar margem de contribuição, obrigatoriamente você precisa primeiro calcular o ponto de equilíbrio. Por que, Oswaldo? Porque a margem de segurança operacional é o que excede o ponto de equilíbrio. Então, primeiro você calcula o ponto de equilíbrio para depois você calcular a margem de contribuição. É uma consequência. Percebe? Então, pegar as provas dos semestres anteriores e estudar as questões de forma aleatória vai fatalmente fazer com que você não consiga chegar aí ao resultado da tua aprovação no exame de suficiência. E te digo mais, se a gente fizer aqui uma análise técnica, deixa eu colocar o slide aqui na tela aqui, ó. Mesmo que a faculdade tivesse te ensinado tudo de forma impecável até a prova, né? Produção, bota aqui no centro da tela aqui, ó. Mesmo que a faculdade tivesse te ensinado impecável todo o conteúdo que está lá no edital durante os 4 anos, tu teria capacidade técnica de memorizar todo o conteúdo até a prova? Percebe que não? Né? E te digo mais, ó. Eu já dei aula em faculdade também, tá? E eu sei que quando termina o semestre, tu formata o juízo, tu deleta tudo para poder fazer as cadeiras do semestre seguinte. Então, minimamente para tu poder fazer uma prova, tu teria que ter todo um trabalho de revisão técnica para você poder fazer a prova. Então, ainda assim, você precisaria de um preparo mais substancial, que a faculdade não te entrega. Aí é onde está o grande detalhe do jogo. Gente, se eu pudesse deixar aqui um primeiro conselho para vocês, tem gente que diz que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu vou deixar aqui para vocês. Não se confie nos conteúdos só estudando pela faculdade, porque você não vai passar na prova do CFC. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Vai lá no Conselho Federal de Contabilidade e olha lá o percentual de reprovados no exame de suficiência. Gira em média em torno de 80%. Já teve percentuais maiores, já teve percentuais menores, eu estou falando aqui de uma média, 80% de índice de reprovação. Eu não estou falando isso com o objetivo de te amedrontar e te dizer que essa aqui é uma prova impossível. Não. A questão é que a faculdade não te deu a base que você precisa. Mas se você estudar direitinho, você ainda assim consegue chegar ao resultado da aprovação no CFC. Dá uma olhadinha só nesses resultados desses nossos alunos, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês agora, que também passaram por essa questão da dificuldade em relação à faculdade, mas ainda assim conseguiram o resultado. Produção, bota na tela aí, vai. Eu acreditava que tudo que eu tinha estudado na faculdade era o suficiente. Na faculdade é muito superficial. Você não consegue. Quando eu fiz as outras provas, né, que eu fui reprovada, eu li a questão assim, eu já não entendia nada. Já começa lendo a questão, o que é isso? Nunca ouvi falar. O conteúdo que cai na prova com o que você estuda durante a faculdade é praticamente zero, né? Eu passei na prova do CFC. Eu passei na prova do CRC. Eu falo do Ceará, falo de Horizonte, eu acertei 28 questões. Tá vendo aí, gente? Então, assim, nem tudo tá perdido. É só você seguir o plano estratégico que eu vou ensinar para vocês aqui, que a gente está estudando juntos, né? Que nós estamos estudando juntos aqui, que você também vai chegar ao resultado da aprovação. Então, vem para cá, ó. Produção, bota eu aqui na tela do lado de cá aqui. Isso, show, maravilha, maravilha. Muito bem. Então, seguindo aqui o nosso barco, essa aqui é a parte que eu queria chegar, porque essa parte aqui é muito importante. Vamos lá. Até beber um carocinho d'água aqui para poder dar certo. Gente, isso aqui basicamente vai ser o nosso pilar de sustentação do curso inteiro, tá? Aqui talvez seja a cereja do nosso bolo que eu já vou entregar para vocês aqui. Bom, tira só o slide da tela aqui, produção, bota para mim aqui rapidinho, ó. Eu disse para vocês que não daria tempo estudar o edital inteiro. E não precisa ser um gênio da lâmpada para poder entender isso, né? 591 conteúdos, são 14 disciplinas, teria que passar mais 4 anos de novo. Oswaldo, se não dá para passar na prova do CFC estudando tudo, o que é que eu faço? É exatamente
a estratégia que eu vou entregar nesse slide aqui, que vai ser a base do nosso curso inteiro. Então olha para cá. O que a gente vai fazer para poder conseguir passar na prova? Olha o nosso plano estratégico. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, nós vamos olhar as disciplinas. Das disciplinas que caem na prova, quais são as que têm o maior volume de questões? Eu vou já mostrar para vocês isso, tá? De cada disciplina que cai na prova, quais são os assuntos que são os mais importantes? De cada assunto que cai na prova, qual é a parte específica que o examinador cobra? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. A gente precisa direcionar melhor o nosso tempo de estudo, de forma que a gente não gaste energia estudando conteúdos que caem muito pouco na prova. Então a gente tem que fazer tipo como se fosse uma peneira, assim, um funil. A gente vai pegando as disciplinas, da disciplina, vamos pegar os assuntos, desses assuntos que caem na prova, a gente não cai o conteúdo inteiro na prova, cai uma parte. Então vamos estudar só essa parte aqui. E aí, gente, é claro que quando o examinador vai colocar essa parte do conteúdo, ele enfia lá as pegadinhas, que o cara bota de propósito para a gente poder errar lá na hora da prova. Então a gente precisa saber se proteger quais são as pegadinhas que são cobradas de cada um desses conteúdos. E por fim, o que eu preciso fazer para não esquecer de tudo durante a prova? Então todo o nosso trabalho vai ficar girando em cima desses 5 pontos o tempo inteiro. Foca na disciplina, dentro da disciplina, foca no assunto, do assunto, foca na parte específica, da parte específica, foca na pegadinha e da pegadinha processo de memorização. Quem aqui já fez uma prova alguma vez, ou se você vai fazer a prova pela primeira vez, mas já fez uma prova na faculdade, uma prova de concurso público, que seja, e você olhou para a questão e botou a mão na testa e disse assim, putz, cara, eu estudei esse conteúdo, mas eu não lembro, Já deu um branco para você lá no dia da prova? Coloca aí no chat aí para eu poder saber, coloca aí para mim, ó. Ó, tá vendo aí, ó? E é normal, porque você não está estudando 2 ou 3 conteúdos para poder fazer a prova, você está vendo um grande volume. E aí é onde está o grande X da questão, que a gente precisa saber trabalhar bem aqui. Para quê, Oswaldo? Para que você possa efetivamente concentrar as energias, né, de um estudo mais eficiente. Então vem para cá, ó. Então aqui, por exemplo, nessa nossa aula de hoje, o que a gente vai estudar? Essa apresentação estratégica, né, do nosso plano estratégico, que vai ser todo ele trabalhado em cima desses 5 pilares aqui. Em seguida, a gente vai fazer a listagem dessas disciplinas que são as mais importantes, para a gente poder atender esse primeiro ponto. Em seguida, a gente vai ver quais são os assuntos que são os mais cotados para serem cobrados na prova, e aí a gente responde esse segundo ponto. Beleza? Na nossa aula 2, a gente dá sequência, né, porque a gente vai estudar as partes específicas que são cobradas na prova do CFC, aí a gente atende a esse terceiro ponto aqui. Só que o detalhe aqui dessa aula 2, pessoal, é que assim, eu vou abrir para vocês um manual secreto. E deixa eu logo falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou até mudar a câmera aqui. Produção, bota nessa de cá aqui para mim aqui, ó. Pronto. Gente, nessa aula 2, eu vou abrir um manual secreto. E nesse manual vai ter um checklist, onde eu vou pegar os conteúdos e eu vou te dizer, qualquer questão que cair na prova, você vai olhar para esse checklist e você vai acertar a questão na prova. Gente, isso é uma promessa. Vocês vão lembrar desse vídeo no dia da prova. Vocês vão olhar para a questão e você vai... Eu vou conversar com você durante a prova. Você vai visualizar o checklist. E você não vai conseguir mais errar uma questão. Você não vai conseguir a proeza de errar uma questão lá no dia da prova do CFC. É só seguir o checklist. Você vai acertar qualquer questão na prova com esse passo a passo que eu vou te ensinar aqui nessa nossa aula 2. Fechado? Mesmo que você diga para mim, Oswaldo, eu não sei de nada, né? Dou no zero batendo. Você vai aprender com esse passo a passo que eu vou ensinar na nossa aula 2. Beleza? E aí, entrando na nossa aula 3, a gente vai para a hora da verdade. Porque aqui a gente está vendo as disciplinas, aqui a gente vai ver os assuntos, aqui a gente vai fazer a parte do estudo técnico, né? A gente vai estudar as matérias que caem na prova, literalmente. Bom, só que estudar é uma coisa, resolver questão é outra, completamente diferente. Então aqui a gente vai literalmente botar a mão na massa e resolver as questões, só que não de qualquer forma. Gente, vai ser uma resolução estratégica, onde eu vou mostrar para vocês uma técnica de como acertar essas questões na prova em tempo recorde. Vou pegar as questões mais cotadas que podem cair na prova, aquelas questãozinhas que você pularia lá no dia da prova, como por exemplo uma questão de fluxo de caixa, uma questão de lançamento contábil, que eu certeza você pularia lá no dia da prova, e você vai aprender como é que você vai acertar aquele ponto precioso, porque 24 questões não fazem você passar na prova, e você vai aprender a acertar, não só acertar essa questão,
mas acertar em tempo recorde. E o que eu posso te dizer é o seguinte, ó, vai demorar um pouquinho, você vai ficar assim de queixo caído, vai demorar um pouquinho para tu poder acreditar que você vai conseguir acertar essas questões tão rapidamente. É só isso que eu vou te dizer. Gente, do fundo do meu coração, eu estou preparando não, né? Já está preparado. Estou fazendo para vocês aqui, literalmente, o melhor que eu posso em termos de entrega de conteúdo técnico, para você sair daqui verdadeiramente preparado para poder conseguir passar na prova do exame de suficiência. Vou dar o meu melhor aqui por vocês podem ter certeza absoluta disso. E por fim, a gente ainda vai ter um desafio lá no final, onde eu vou liberar para vocês um simulado. E nesse simulado vai ter lá as questões que eu entendo que sejam as mais cotadas para serem cobradas lá na prova do exame de suficiência. E aí você vai ter uma oportunidade real de testar o teu conhecimento e de aprender na prática como é que você vai fazer para poder acertar aquelas questões lá na prova do CFC. E aí eu quero a participação de vocês para a gente poder escolher o horário que o simulado vai acontecer, tá? Como domingo, aquele nosso dia que a gente fica mais em família, enfim, qual é o horário que ficaria melhor para você? Eu vou deixar uma enquete aqui embaixo, aqui, e aí você vai votar nessa enquete e escolher o horário que você prefere que essa aula aconteça no domingo, e a gente vai fazer essa votação, e o horário mais votado vai ser da nossa aula, tá? E aí na aula de quinta-feira a gente dá o resultado com a votação de vocês, beleza? Eu vou entrar nessa tela daqui agora, beleza, show de bola. Então, seguindo aqui o nosso barco, gente, isso aqui é importante, ó. Fica comigo até o final da aula, porque no final da aula eu vou fazer um sorteio, e nesse sorteio vai ter um relatório com o que, na minha opinião, são as 50 questões mais cotadas para serem cobradas na prova do CFC. Isso eu vou sortear lá no final da aula. Então fica comigo até o final da aula, lá eu vou explicar como é que você vai poder participar do sorteio para ser presenteado com esse relatório que tá, ó, delícia, só o ouro para você saber exatamente o que você vai estudar para acertar as questões lá na prova do CFC. Legal? Beleza. Então, seguindo aqui o barco, gente, só mais uma coisa muito importante aqui, preste atenção. Toda a nossa comunicação durante o curso com você vai ser feita dentro do nosso grupo oficial do WhatsApp. Então, por lá, a gente vai mandar o aviso das aulas, as apostilas, os comunicados, as instruções, vai ser tudo enviado por lá. E os nossos números oficiais de atendimento, caso você precise tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se qualquer outro número vier falar com você para te oferecer alguma coisa que não seja o que eu estou te avisando aqui durante a nossa aula, você deleta, bloqueia do seu WhatsApp para a sua segurança. Se você tiver alguma dúvida, fala com os administradores do nosso grupo, veja os números oficiais de atendimento que esteja aqui embaixo, para que você não fale com nenhuma pessoa mal intencionada durante o nosso programa de treinamento. Combinado? Então é isso aí. Vamos voltar para cá. Lembra que eu falei aqui para vocês dessa estrutura? Disciplina, assunto, parte específica, pegadinha e como é que eu não esqueço lá na hora da prova. Muito bem. Vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês aqui. Deixa eu só beber aqui um golinho d'água, que essa história essas aulas assim me deixam com muita adrenalina, né? A gente fica muito vidrado, né? Assim, empolgado para poder ver vocês aprovados no CFC. Então, peraí. Produção, se puder depois só colocar uma águazinha aqui para mim aqui, tá? Vou deixar aqui no cantinho aqui, ó. Se vocês puderem fazer isso aqui para mim, agradeço. Vamos lá. Gente, agora é o seguinte. Produção, bota o slide aí na tela aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui eu estou falando de disciplina, assunto, parte específica, pegadinha, como não esquecer na hora da prova. Vou mostrar um exemplo prático para você, prático. Vamos botar a mão na massa para você poder entender no pé da letra como é que funciona o método. Por exemplo, vamos fazer uma triagem da disciplina de auditoria, por exemplo. Disciplina, auditoria. Qual é o assunto que mais cai na prova? É a formação da opinião do auditor. Isso aqui está na norma, na NBCTA 700, 705 e 706. Gente, se você estudar essas três normas, são 75 páginas que você tem para poder estudar o todo, tá? Aí eu pergunto para vocês, ó. Tira o slide aí da tela, produção, bota para mim aqui, ó. Isso. Gente, quanto tempo você levaria para poder estudar 75 páginas? Perceba, eu não estou dizendo o tempo que você vai levar para ler 75 páginas. Eu estou perguntando quanto tempo você vai levar para poder estudar, entender, interpretar e memorizar essas 75 páginas para você poder fazer a prova. Quanto tempo? Coloca aí para mim no chat. Uma semana? Um mês? Uma eternidade? Né? Gente, tá vendo? É muito louco, né? Você parar para pensar e ver
assim, para você ver aqui ao pé da letra, que assim, é por isso que às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de passar na prova, porque quando você abre a norma, ela tem um emaranhado de conteúdo, é muita coisa. E aí, como é que eu vou adivinhar, dentro daquelas 75 páginas, o que cai e o que não cai na prova? Percebe o tempo enorme que a gente gasta nesse processo? Então faz o seguinte, deixa eu vir para cá aqui, ó. Bota aqui no centro daqui da tela aqui. Uma pergunta só, gente. Se eu pegar esse conteúdo e eu trocar, ao invés de ter 75 páginas, eu resumir em um slide, ajuda a tua vida? Melhora o teu processo para você passar na prova do exame de suficiência, sim ou não? Se a resposta for sim, coloca melhora aí no chat aí para eu poder saber. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim. Melhora ou não melhora? Enquanto vocês vão respondendo, deixa eu vir aqui para cá. Deixa eu vir aqui para cá, aqui para essa câmera. Beleza. A produção está pedindo para eu vir para cá, que a produção vai abastecer ali meu copo com água. Olha, rapaz, é muito chique, viu o negócio? Muito bem. Deixa eu vir para cá aqui, ó. Então, gente, ó, vou fazer o seguinte. Vamos esquecer essas 75 páginas, porque eu vou resumir isso tudo aqui em um slide só, tá? A gente vai fazer o seguinte. Ó, só dando continuidade. Auditoria, formação da opinião do auditor. Parte específica, o que cai são os tipos de relatório de auditoria. Então, de tudo que tem aqui dentro, a gente vai focar em um assunto, que são os tipos de relatório de auditoria. Tem pegadinha, Oswaldo? Tem. Quando ele fala da ausência da evidência de auditoria, que pode ser uma opinião com ressalva ou com abstenção. Aqui é onde está a possibilidade de você errar aqui a questão. E como é que eu não esqueço de tudo na hora da prova? Se você tiver um resumo esquematizado, vai facilitar e muito a tua vida dentro desse processo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. É claro que eu não faço tudo sozinho, né, gente? Eu só tenho 2 braços. E eu sou um cara muito carrasco. Então eu peguei aqui meu filho e disse, olha, você tá em casa, não tá fazendo nada, você só tá sujando essas fraldas e tá aí só de bobeira, vou botar você para trabalhar, para você pagar essas fraldas que você tá aí carimbando todo santo dia e não me deixa dormir direito no final do dia. Vou botar você para trabalhar. Aí o João Guilherme olhou para mim e disse assim, tá bom, papai, eu vou fazer exatamente o que o senhor está pedindo. E aí o João Guilherme foi lá e começou a analisar as provas, pegou lá as provas que caíram, foi analisando lá as questões, até que, tchanã! Ele disse assim, papai, encontrei um jeito de resumir todo o conteúdo em uma só página. Olha como o João Guilherme foi danado. Rapaz, que garoto do bom, né? Maravilha, show de bola. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Pronto. Vamos resumir todo esse conteúdo em um só slide. O que cai na prova? Tipo de relatório de auditoria. Foco na palavra-chave. Qual é a palavra-chave, Oswaldo? Apropriada, suficiente, relevante e generalizada. Beleza. Produção, deixa eu só virar pro lado de cá aqui assim, ó. Aqui, ó. Isso. Olha aí. E a mesa gira, ó. Ah, rapaz, é muito chique, viu? Olha pra cá, ó. Gente, então faz o seguinte aqui, ó. O que a gente vai fazer? As opiniões não modificadas, bem devagarzinho, tá, gente? Ó. Modificada com ressalva, abstenção de opinião e o adverso. Tudo vai girar em cima dessas 4 palavras-chave, tá? Apropriada, suficiente, relevante e generalizada. E a gente vai fazer assim, ó. Se a opinião for não modificada, o auditor foi lá. Ele encontrou a evidência de auditoria, apropriada e suficiente. Só que ele não encontrou nenhuma distorção, nada que seja relevante e nada que seja generalizado. Opinião não modificada. Se ela for com ressalva, pode ser 3, ó. Com ressalva, com abstenção de opinião e adverso. Se for com ressalva, o auditor foi lá. Ele encontrou a evidência de auditoria, apropriada e suficiente. Só que ele encontrou uma distorção, olha só. Ela é relevante, mas não é generalizada. Tá vendo? Olha só a opinião com abstenção. Ó. Eu não encontrei evidência de auditoria apropriada e suficiente. E a ausência dessa informação ela é relevante e generalizada, tá vendo? Ó? Gente, a pegadinha está aqui, porque para ser a abstenção de opinião, tem que ser as 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Ó. 1, 2. Se ele não tiver os 2 aqui, ele cai na opinião com ressalva. Então, na hora da prova, o examinador vai te induzir ao erro, a colocar um não aqui na frente, ó, e você querer marcar com abstenção de opinião. Vou já mostrar um caso prático para você. Ó. Olha aqui o caso adverso. O auditor foi lá, ele encontrou a evidência de auditoria apropriada o suficiente e ele encontrou distorções que são relevantes e generalizadas. Pronto. Meus amigos, resumimos 75 páginas em um slide para você poder acertar as questões na prova. É isso que nós vamos ver aqui durante o nosso curso inteiro. Uma esquematização de um funil poderoso, onde a gente vai pegar só as partes específicas que caem na prova para você ir direto no ponto.
para a gente poder estudar só o necessário para que você consiga passar. Porque eu sei que você não tem tempo, eu sei que você trabalha de manhã e de tarde, você faz faculdade à noite, aí tem gente que é casado, tem outros que tem filho, tem que dar conta dos afazeres dentro de casa, eu sei que é muita coisa. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou direto ao ponto para que você possa estudar mais, gastando menos energia, ou seja, estudando mais, com menos esforço e o melhor de tudo, sendo muito mais produtivo na hora da prova. Por isso que os nossos alunos acertam 40, 50 questões. Por quê? Porque a gente já vai direto na veia, no que importa. Então vamos aqui para os casos práticos para você poder ver. Ó. Opinião adversa. Ó. Ele está pedindo uma opinião adversa. Como é que é o adverso, Oswaldo? No adverso eu tenho que encontrar a evidência de auditoria apropriada e suficiente e a ausência e essa evidência, né, tem que ter distorção relevante e generalizada, tá vendo? Ó? Então olha para cá, ó. Olha o item B aqui, ó. O auditor obteve uma evidência de auditoria apropriada e suficiente. Beleza. E concluiu que as distorções individualmente em conjunto são relevantes e generalizadas. Gente, onde é que eu tenho uma evidência de auditoria apropriada e suficiente e essas distorções são relevantes e generalizadas? Sim, sim, sim e sim. Pronto. Opinião adversa. Olha como ficou prático, né? Olha como ficou prático. Olha essa outra questão aqui, ó. Ó, uma firma de auditoria independente não encontrou a evidência de auditoria apropriada e suficiente. Está vendo que ele colocou o não aqui na frente? Ó? O não aqui na frente me induz ao erro a querer classificar como abstenção de opinião. Mas olha só, ele está dizendo o seguinte, ó, essas informações são relevantes, mas não são generalizadas. Para ser abstenção de opinião, tem que ser os dois ao mesmo tempo, não é assim? Ó, a ausência da informação tem que ser relevante e generalizado. Ó. E ele está dizendo que é relevante, mas não é generalizado. Então está aqui, ó. Opinião com ressalva. Bora ver outro exemplo. Olha aqui esse outro aqui, de novo. Ó. O auditor não encontrou evidência de auditoria apropriada e suficiente. Ó. Evidência de auditoria, ó, apropriada e suficiente. E ele encontrou uma distorção. Ela é relevante, ó, mas não é generalizada. Quando ele bota um não aqui na frente, induz ao erro da gente querer classificar como abstenção, né? Como abstenção de opinião. Aqui, ó. Só que ele não é generalizado, então só pode ser uma opinião com ressalva. Gente, perceba o seguinte. Produção, bota eu aqui no centro da tela aqui, ó. O grande mal das pegadinhas na hora da prova é porque assim, ó. Na pegadinha você estudou o conteúdo, você sabe a matéria. Aí chega na hora da prova, o examinador coloca aquela exceção à regra. Percebe? Então, acaba te condenando, você acaba perdendo um ponto precioso porque ele colocou uma entrelinha. E aí onde está a grande maldade da história? É quando você vai estudar um conteúdo e cai a entrelinha lá no dia da prova. E você acaba perdendo uma questão, ficando com 24 pontos e reprovando. Quando, na verdade, você sabia aquela questão, só que você não sabia aquele pedaço malicioso. Então, durante o nosso curso aqui, eu não vou te mostrar não só a parte técnica do conteúdo que está na prova, mas eu vou te blindar, eu vou te proteger para que você saiba onde não escorregar lá no dia da prova. Então, coloca aí no chat assim, ó, #blindado. Que é para você poder chegar lá no dia da prova e tá, ó, assim, ó. Delícia para poder conseguir se garantir lá na prova do CFC. Beleza? Muito bem, então vem para cá para a gente poder se garantir aqui e continuar aqui a nossa jornada aqui de hoje. Beleza. Gente, só uma pergunta para a gente poder continuar. Tá valendo a pena? Sim. Estudando dessa forma, facilita a tua vida para poder passar na prova do CFC? Se a resposta for sim, coloca facilita aí no chat, só para eu poder saber. Porque o nosso grande objetivo é esse, né? É te entregar uma peneira para ir direto ao ponto no que tu precisa para que tu passe na prova. Né? Porque sozinho, olhando aquele edital enorme, fica difícil de passar. Mas seguindo essa estratégia aqui, perceba que a gente vai gastar muito menos tempo, né? Alguma coisa caiu aí. Muito bem, volta para cá. Então assim, ó, você vai pegar e você vai estudar efetivamente aquilo que cai na sua prova. Muito bem, beleza, beleza. E aproveita, né? Não esquece de deixar o seu like. Gente, ó, de verdade, se você está gostando dessa aula e ela está sendo legal para você, não me seja pão duro de like, né? Deixa o like aqui no vídeo aqui para que você possa me ajudar, porque assim eu consigo ajudar ainda mais pessoas a conseguir passar na prova do CFC. O teu like, ele é muito importante para mim. E eu vou fazer aqui uma série de anotações aqui a partir de agora. Eu vou fazer o seguinte,
A produção vai deixar aqui no chat fixado a meta de like para a nossa aula de hoje, beleza? Vou deixar aqui a meta de like para a nossa aula de hoje. Se a gente bater a meta, eu libero o material com as anotações que eu vou fazer aqui no material, e aí vocês vão receber isso lá no nosso grupo do WhatsApp, esse material, beleza? Aí você vai poder receber esse material, que inclusive, se você não está inscrito, né, para poder participar desse nosso curso gratuito, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreve, que aí você vai poder receber esse material também. Maravilha, show de bola! Então, seguindo aqui no nosso jogo, né, não é à toa que os nossos alunos conseguem passar e acertando 40, né, 50 questões na prova. É porque eles são gênios, pessoal? Não. É porque a gente estuda direto o que importa, para você poder economizar tempo, né? E o melhor de tudo, menos esforço e mais resultado. Olha que incrível, né? Você vai se esforçar menos e vai conseguir gerar mais resultado. É o melhor dos mundos, né? Então, pessoal, ó. Então, agora é o seguinte, fica tranquilo, tá? Porque se você está gostando de tudo que eu estou entregando para vocês aqui, o que eu posso te dizer é, eu estou só começando. Tem muito mais coisa para a gente poder ver juntos aqui ao longo dessa jornada, beleza? Então vamos tocar aqui o barco. Mas, gente, só para reforçar, que eu acho que é importante falar isso, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu estou muito feliz e orgulhoso por estar com vocês aqui. Porque, cara, assim, se a gente parar para pensar, numa hora dessa do campeonato, né, para lá de Bagdá, digamos assim, né, você já chegou cansado do trabalho, você está... Enfim, né, assim, você podia estar dormindo, você podia estar cansado, você podia estar... Enfim, né, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Né? E dentro dessa jornada, né, o que acontece? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E aí é onde está o grande detalhe da história, pessoal. Quando a gente está se preparando, né, e você está aqui estudando aqui comigo, o que a gente precisa perceber assim, é o nível de comprometimento e dedicação que você tem dentro dessa jornada. Porque a gente vai poder seguir juntos, né, para poder conseguir a sua aprovação. E eu estou muito feliz em você estar aqui, porque ninguém pediu para você estar. Você está por livre e espontânea vontade. Aí é onde está o grande detalhe da nossa história. Então, estou muito feliz. Parabéns para você, por você ter tomado essa decisão de estar aqui, porque isso te mostra o nível de comprometimento que você tem. Então, coloca no chat aí palminhas para cada um de vocês que estão aqui se dedicando para poder fazer o melhor em prol do crescimento profissional de vocês. Muito bem. Seguindo aqui o barco, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que está na hora da gente levantar uma bandeira. E levantar a bandeira do chega. Do chega por quê, pessoal? Porque chega da gente botar a culpa nos outros. Ah, eu não passei na prova porque a faculdade não me ensinou direito, é porque a prova é isso, é porque a prova é daquilo. Gente, esquece tudo isso. O que passou, passou, é daqui para frente. E eu me comprometo a dar os meus 50% pela tua aprovação no exame de suficiência. E eu quero que você se comprometa também com os seus 50%. Então coloca assim no chat, coloca assim, ó, hashtag até o fim. Que é para eu poder saber que você também está comprometido com os 50% seu, para que a gente possa dar o melhor rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Legal? Beleza. Então, gente, ó, o que eu quero mostrar para vocês é que assim, não vai ser fácil, tá? Eu não estou dizendo que vai ser fácil. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que assim, se você se dedicar, se você se empenhar e se você fizer a sua parte, você tem plena capacidade de conseguir aí passar na prova do exame de suficiência. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas requer empenho, dedicação e força de vontade, porque, claro, nada vai cair de mão beijadas nas suas mãos. Então é importante que você entenda isso. E, gente, não vai cair de mão beijada nas suas mãos e também não cai de mão beijada nas minhas mãos também, tá? Então eu vou mostrar, eu quero deixar isso claro para vocês, porque assim, ó, só para vocês terem uma ideia, vamos só ver essa foto aqui na tela aqui, ó, para vocês poderem ver. Tá vendo aqui é um barzinho, tá? Aqui é um barzinho. De noite nesse barzinho fica cheio de mesas. E era exatamente nesse local onde eu passei um ano da minha vida estudando. Onde tinha gente fumando, bebendo, falando alto, espetinho de carne ali do lado, com o cara fazendo assim para poder fazer a carne, a fumaça subindo. E era lá que eu estudava todo dia. Eu não tinha... Meus pais não nasceram ricos, eu não nasci em berço de ouro, também não tinha condição financeira de ter um professor particular. E eu tinha meu pai tinha um colega chamado professor Santiago. E foi ele que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi ele que me ensinou durante um ano nesse barzinho, me dando aula de reforço
para que eu conseguisse passar no vestibular em 56º lugar na Universidade Federal do Ceará, no curso de Ciências Contábeis. E é muito louco, porque eu chegava em casa todo dia com a camisa com um cheiro forte de cigarro, e eu tinha problema de cansaço, né? Eu ficava com falta de ar, era bem desafiador para mim, e eu chegava em casa todo dia, eu tirava minha camisa, né, minha roupa, eu entregava para minha mãe, lavava aquela roupa para eu poder ir no outro dia lá, para poder ir estudar de novo, tinha que esfregar forte, né, assim, com sabonete para poder tirar o cheiro do cigarro que ficava entranhado na pele. E eu podia estar reclamando, né, me maldizendo, por que isso, por que aquilo? E, gente, eu nunca reclamei, de verdade. Eu dava graças a Deus eu chegar lá no barzinho e o Santiago tá lá para ele poder me ensinar. E foi assim que eu consegui, durante um ano, conseguir passar no vestibular, porque eu nem ia ter condição de pagar uma faculdade particular. Percebe? E talvez se eu não tivesse feito toda essa dedicação naquele tempo, talvez eu não estivesse aqui hoje. E eu estou falando isso para vocês, gente, não com o objetivo de dizer, coitadinho do professor, de jeito nenhum. Eu estou falando isso para vocês com o único objetivo de mostrar para vocês que vocês também conseguem passar na prova, independente do nível de dificuldade que cada um tem, né? Cada um de nós temos problemas, né? E como já diria Albert Einstein, a felicidade não está na ausência de problemas, e sim na capacidade de saber lidar com eles. Aí é onde está o grande detalhe da história, beleza? E, gente, é muito louco, porque depois que eu passei no vestibular, que eu terminei minha faculdade, né? Eu passei anos trabalhando com auditoria, e aí eu comecei a dar aula em faculdade, e é legal porque lá na faculdade, os alunos, deixa eu vir para cá aqui, produção. Os alunos, eles me chamaram, né? Professor, cara, prepara uma aula aí para a gente poder passar na prova do exame de suficiência, porque essa galera todinha aqui reprovou e tal, e já estava muito em cima da prova. E eu tinha que pensar em alguma forma de conseguir fazer exatamente essa peneira, como eu estou ensinando para vocês aqui, né? Para poder ensinar para eles em pouco tempo como é que eles conseguiriam passar na prova. E eu fiz assim, até de forma despretensiosa, né? Porque assim, o objetivo era só ajudar aquele pessoal, né? E como vocês podem ver aqui no slide aqui, ó, deixa eu voltar para cá, bota aqui na tela aqui, produção, ó. Essa aqui foi a nossa primeira turma, lá em 2014, acredita? E aí, gente, quando eu terminei essa turma, eu disse, ok, fica por aqui mesmo, né? Só para poder ajudar os alunos, ok, maravilha. Só que quando terminou a turma, já tinha uma fila de espera para uma segunda turma, depois uma terceira, olha só. E aí, de repente, eu estava em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, enfim, viajando os estados inteiros, e de repente tinha gente de todo o estado do Brasil perguntando como é que passava na prova do exame de suficiência. Eu, cara, como é que eu vou estar em todos os cantos do Brasil? E aí foi quando surgiu a empresa de cursos online, olha aí. E, gente, cara, eu queria só dizer uma coisa para vocês. Eu não planejei tudo isso, né? As coisas foram acontecendo, literalmente. E hoje a nossa empresa tem alunos em todos os estados do Brasil, e eu me orgulho de poder dizer que eu ajudo estudantes e profissionais da contabilidade a conseguir passar no CFC. E para mim é um motivo de muito orgulho, porque eu me lembro quando eu fui numa faculdade para poder pedir para dar uma palestra, e era de graça, eu só queria divulgar um pouco do que eu sabia na época, e na época o coordenador da faculdade disse assim, a sua empresa já nasceu falida. Mas como um bom cearense, né? Como um bom cearense, a gente não desiste nunca, né? Ele disse, tá bom, se você não conseguiu, ok, tá tudo bem. Mas eu vou tentar, vai que eu consigo, né? E olha aqui onde é que nós estamos agora, né? Com uma empresa sólida, quase mais de 10 anos de carreira aí de mercado, e para mim é uma profunda gratidão a Deus que eu tenho por poder ter o privilégio de estar aqui com vocês e poder servir de trampolim para que cada um de vocês possa crescer profissionalmente. Então, desde já deixo aqui o meu muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que está aqui comigo. Então, eu só queria contar um pouquinho da minha história para você poder entender como foi que eu cheguei até aqui e como é que eu vou conseguir te ajudar para que você passe na prova do CFC também. Beleza? Então, vem para cá, produção. Deixa eu colocar aqui o slide aqui na tela. E aí, por fim, né, meu maior patrimônio que foi construído, né, a minha esposa, o meu filho, João Guilherme, um garotão lindo aí, que alegra a nossa vida em cada dia, né, o maior patrimônio que eu construí, a minha família, né, e é isso. Gente, então vamos continuar aqui, né, o nosso processo com as nossas técnicas, né, para que você possa
para que você possa otimizar o teu processo de estudo, porque a gente vai fazer a peneira aqui agora, tá? Então, agora a gente vai ver uma análise técnica das disciplinas, que são as mais importantes, dentro de cada disciplina quais são os assuntos que são os mais cobrados, para a gente poder enraizar o que tem de importante efetivamente para que você consiga passar aí na prova do CFC, beleza? Então, seguindo aqui o nosso pilar de sustentação, vamos lá. Dentro desse pilar, o primeiro pilar é o quê? Quais são as disciplinas mais importantes, não é isso? Então vem para cá, ó. Quais são as disciplinas mais importantes da prova, gente? Aqui, ó. Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Gente, aqui nós temos de 25 a 28 questões na prova. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Aqui eu estou colocando aqui por volta de 27, porque está dentro dessa média. Gente, então, de cara, as disciplinas, o grupo mais importante da prova está aqui. Porque ó, tem gente que se mata para poder estudar custos, né? Quando eu faço votação lá no YouTube, aqui no YouTube, né, para o pessoal poder ver qual é o conteúdo que eu vou dar na aula, a grande maioria de vocês pede para eu dar aula de custos. Mas, gente, você vai se matar de estudar custos para poder resolver 2 questões na prova? Não faz sentido. Tá vendo? Então, aqui é onde está o grande detalhe da história. Perceba, você vai estudar custos? Claro que você vai. Só que você vai estudar custos numa intensidade menor. Por quê? Porque cai 2 questões. Né? Você não vai passar na prova do exame de suficiência assim. E a gente precisa entender o seguinte, a gente vai dar mais energia para onde cai mais e menos energia para onde cai menos. Beleza? Então, nesse sentido aqui, teoria da contabilidade geral e normas são as mais importantes. Só que aí vem um grande detalhe. Gente, o detalhe é o seguinte. A gente sabe que se você for para a prova e estudar só teoria da contabilidade geral e normas, só essas 3, provavelmente você não vai passar. Por quê? Porque você teria que dar um tiro certo e acertar literalmente todas as questões do grupo 1. E a gente sabe que é difícil. Porque tem uma questão ou outra que é mais escrota, que é mais complicada. E aí é onde está o grande detalhe da história. Nesse sentido, a gente precisa ter um plano B. Um plano B. Um plano B. Oswaldo, qual é o plano B? O plano B é a gente estudar auditoria, ética e perícia. Por que, Oswaldo? Porque a auditoria, ética e perícia, eles somam aí de 7 a 9 questões na prova. E aqui, gente, esse grupo de disciplinas, ele é legal porque é o seguinte, auditoria, ética e perícia são disciplinas teóricas, não tem grandes complexidades na prova, e se você estudar a parte específica que o examinador cobra na prova, você consegue estudar isso muito rápido e com um índice de acerto muito certeiro, digamos assim, muito alto. Então aqui você tem uma gordura de 7 a 9 questões para poder te ajudar caso você erre do grupo principal. Percebe? Então aqui é onde está o grande detalhe da história que é fundamental. Prioriza o grupo 1, depois do grupo 1 vai para o grupo 2, que seria de gordura. E, gente, sinceramente, esses 2 grupos já seriam o suficiente para você conseguir passar na prova. Só que aí você ainda pode ter um plano B, né? E você ainda pode ter um plano C, que aí você vai estudar com menos intensidade ainda, que seria a parte de direito, legislação aplicada, contabilidade pública e controladoria. Onde é que está o grande detalhe aqui? Direito e legislação aplicada acaba se tornando uma disciplina um pouco mais desafiadora, porque o examinador cobra a letra da lei. E aí você teria que saber exatamente o que está na letra da lei, digamos assim. É uma disciplina um pouco mais desafiadora. Contabilidade pública acaba se tornando muito desafiadora lá no dia da prova, porque se a gente vê uma disciplina na prova, percebe? Então aqui é difícil, porque contabilidade na prova, você tem na faculdade, você tem introdução à contabilidade, contabilidade geral 1, geral 2, contabilidade geral 3, contabilidade avançada, contabilidade internacional, você tem uma ruma disciplina de contabilidade, mas pública é só uma. Então, para você poder acertar essa questão aqui na prova, a probabilidade de cair uma questão aqui que você não viu na faculdade é enorme. Controladoria já é uma disciplina melhor, porque se você estudar aqui a parte de indicador de desempenho, indicador de desempenho, desempenho, aqui ó, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez imediata, aí tem um índice de liquidez corrente, aí tem um índice de liquidez geral. Se você estudar isso aqui, você mata a questão da prova, porque quando cai na prova, porque controladoria ainda tem isso, tá? Quando cai na prova, é uma questão. Pronto. Morreu. E aí onde é que está o grande detalhe? Aí você vem para cá para poder entrar aqui no grupo que muitos entregam na mão de Deus, né? Que seria o grupo 4. Porque
custos e contabilidade gerencial, que é o grupo mais desafiador da prova, digamos assim, né? Cai 4 questões na prova, às vezes 5, né? De 4 a 5 questões na prova. Aqui é cálculo, não tem muita coisa para poder fazer. Se você quiser até anotar, aqui na parte de custos, o que cai são os tipos de custeio. Custeio. E aí vem principalmente o custeio por absorção. Custeio por absorção é o que mais cai na prova. Na parte de contabilidade gerencial, na verdade, o que cai na prova é a parte de ponto de equilíbrio, margem de contribuição e a parte de margem de segurança operacional. É o que mais cai na prova, tá? Entrando aqui na parte do grupo 5, né, que é aquele grupo que, basicamente, a grande maioria a gente não vai dar o mínimo de importância possível, é a parte de português, estatística e matemática financeira. Gente, português não tem muita coisa para poder fazer porque é interpretação de texto. Estatística, quando cai na prova, é uma questão apenas, uma. Porque, perceba, estatística e controladoria são disciplinas coringas, porque às vezes não cai na prova. Porque às vezes o examinador aumenta aqui o número de questões de ética. Já chegou a cair 5 na prova. Aí ele tira daqui ou então daqui. E quando cai estatística na prova, se você quiser anotar, a parte de desvio padrão é o que cai na prova. Tá? E matemática financeira, a parte de juros compostos, mas também é uma questão na prova, ou então ajuste a valor presente. Né? Aqui, juros compostos, ou então valor presente. É o que o examinador costuma cobrar na prova. Beleza? Então, o primeiro ponto aqui ó, foi finalizado, né? A gente terminou aqui a parte das disciplinas que são as mais importantes. O que tem de fundamental para a gente ver agora? A parte dos assuntos que são os mais cobrados, ó, que aqui é a nossa grande peneira, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui agora, ó, gente, tudo isso que eu estou explicando aqui, nesse slide e nesse aqui, ó, tá? É o que eu expliquei para vocês aqui no slide anterior, porque eu não gosto muito de ficar lendo, porque eu acho que a aula fica um pouco mais monótona, tá? Então eu pulei aquilo ali e expliquei na prática lá para vocês, na mão mesmo. Então, só continuando aqui, entrando no nosso segundo pilar, que é a parte dos assuntos que são os mais importantes, né? Pegando aqui, opa, cadê? Essa parte aqui da estratégia. Ó, vamos pegar aqui um relatório estatístico, tá? Para a gente poder analisar isso tecnicamente falando. Se a gente pegar aqui a parte de teoria da contabilidade são 20 conteúdos no edital. Dos 20 conteúdos do edital, 3 são os mais importantes. Quais são eles? Conceito de contabilidade, e aí pega aquela parte do que é ativo, o que é passivo, o que é PL, e aqui é importante que a gente se atente para NBCTG, a 00, né? No caso a R2, que é a parte de estrutura conceitual, tá? Porque as definições mudaram. Se você for pegar aquela definição que você viu na faculdade, ativo é conjunto de bens e direitos, e passivo é conjunto de obrigações. Você aprendeu desse jeito na faculdade? Se você aprendeu desse jeito na faculdade, você guarda no seu coração, porque vai servir de recordação, porque foi assim que começou os primórdios, mas não é assim que cai na prova, beleza? Mas o que tem de mais importante mesmo está aqui, ó, nos lançamentos contábeis e classificação de contas. Então perceba que a frequência cobrada na prova de lançamento contábil, 98%. Classificação de contas, 95%. Conceito de contabilidade, 43%. E os outros 17 conteúdos, 27%. Onde é que eu tenho que concentrar minhas energias aqui, pessoal? Peneira. Peneira. Para a gente pegar e fazer o seguinte, a gente vai pegar e estamos afunilando aqui. Então, dos 20 conteúdos, os mais importantes para você poder trabalhar vai ser exatamente essa parte aqui que tem esses 3 conteúdos. E a gente vai aprofundar esses conteúdos aí. Vou já explicar para vocês. Entrando na segunda parte, que é a parte de contabilidade geral, são 120 conteúdos no edital. Tá vendo aqui, ó? 120 conteúdos no edital, pessoal. Olha a frequência. DRE, 82% das provas. DFC, 97% das questões na prova. DVA, 92% das questões na prova. Obrigatoriedade das demonstrações contábeis, ó, 48% das questões na prova. E aí, gente, perceba aqui, ó, dos 120 conteúdos, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, eu tenho 113 conteúdos com a frequência de 35% de questões na prova. Tá vendo aí, ó? Então, o grande detalhe é fazer o quê? É a gente pegar
e a gente concentrar as energias nessas partes dos conteúdos que tem uma maior frequência de questões na prova. Por que, Oswaldo? Porque aqui é um tiro certo. O examinador sempre cobra uma questão de DRE, sempre cobra uma questão de DFC, sempre cobra uma questão de DVA. Então a gente precisa concentrar as nossas energias para cá. Então a gente vai afunilando, dos 120 conteúdos, a gente cai para 4 conteúdos aqui, ó. Pegando aqui a parte agora de normas brasileiras de contabilidade, que tem um volume de normas que precisam ser estudados, né? O maior número de páginas, digamos assim, são 40 conteúdos, ó. Desses 40 conteúdos, eu listei 9 aqui, ó, que são os que caem com maior frequência na prova, em termos de probabilidade, ó. 90, 91, 97, 75, ó, 52%. Tá vendo? Então, os outros 31 conteúdos, na verdade, ó, eles representam 18% de frequência na prova. Então, eu vou concentrar minha energia em tanto conteúdo assim? Não, eu vou concentrar mais para cá, ó, nesses conteúdos aqui, porque eles têm uma probabilidade maior de serem cobrados na prova. Então, aqui é onde está o ouro. Então, pessoal, onde é que está o grande detalhe da história? Eu não sei se vocês estão aí ligando o queijo ao ratinho. Eu não sei se vocês estão entendendo a importância do que eu estou mostrando para vocês aqui. Porque a gente está peneirando o edital, a gente está afunilando o edital. Eu estou mostrando para vocês, de todo aquele emaranhado de conteúdo, quais são as disciplinas mais importantes, quais são os assuntos mais importantes, para a gente poder ter um direcionamento mais rápido naquilo que cai na prova do CFC. Produção, bota eu aqui no centro da tela aqui, ó. Pronto. Então, pessoal, aqui, ó, vamos conversar no chat aqui, né? Conversa comigo. Tá valendo a pena você estar aqui comigo aqui durante essas aulas? Se você está gostando, coloca no chat assim, tô gostando, que é para poder saber que está valendo a pena para você, né? Para que a gente possa evoluir juntos dentro dessa jornada, para que a gente consiga efetivamente fazer você passar na prova do CFC. E ó, não esquece de deixar o seu like no vídeo aí, né? Para que, Oswaldo? Porque para que você não seja pão duro de like, né? Se você for pão duro de like, aí o que vai acontecer? Você vai ser um miserável, né? Digamos assim. Mas, gente, brincadeiras à parte, né? Deixa o seu like no vídeo aí, se inscreve no canal, compartilhe o link dessa aula com os amigos de vocês aí que também vão fazer a prova do CFC. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, né? Para que você possa acompanhar as orientações diárias que eu mando para vocês por lá. Assim a gente consegue ter um pouco mais de proximidade, né? Se tornar um pouco mais íntimo, para que eu possa te conduzir melhor nessa jornada aí até a tua aprovação no CFC. Beleza? Volta para cá, ó. Vem comigo aqui, produção. Bota eu aqui na tela aqui, beleza? Maravilha. Então, gente, ó, vamos fazer um panorama do que nós vimos até aqui. O primeiro pilar nós conseguimos concluir, porque eu apresentei o plano de ação estratégico para sua aprovação no CFC e nós identificamos as disciplinas que são as mais importantes, que era o nosso primeiro pilar. Concluído. No segundo pilar, nós identificamos quais são os assuntos que são os mais cobrados dentro de cada disciplina. Então, a gente fez um segundo pilar de funil. Beleza. Na nossa aula de amanhã, na nossa aula 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e nós vamos estudar a parte específica de cada conteúdo. De quais conteúdos, Oswaldo? Do que a gente viu lá nos nossos gráficos de análise técnica, a gente vai estudar fluxo de caixa, consolidação de balanço, equivalência patrimonial e lançamentos contábeis. Só que, gente, o grande detalhe aqui é o seguinte, produção, vem para essa câmera de cá aqui, ó. Olha que chique aqui, ó. Ah, moleque, tô parecendo um DJ, né? Enfim, gente, grava bem o que eu vou te dizer aqui agora, porque na aula de amanhã não vai ser só não é uma aula normal de estudo de conteúdo técnico, como você vê normalmente na sua faculdade, por exemplo. Aqui eu vou abrir o meu manual secreto, e dentro desse manual secreto tem um checklist. E dentro desse checklist tem um passo a passo mapeado de como é que você vai acertar qualquer questão na prova do CFC seguindo essa sequência que eu vou te entregar. Inclusive o material está abaixo da aula 2, você pode fazer o download desse material e já começar a fazer uma leitura prévia desse conteúdo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode baixar quando terminar aqui a aula. E gente, só vou te dizer uma coisa, você vai ter a plena capacidade de acertar qualquer questão na prova do CFC quando você pegar esse manual e colocar ele em prática. Então, na aula de amanhã, eu vou passar o pente fino, minuciosamente no estudo técnico desses conteúdos para você poder acertar qualquer questão na prova, independente de como ela apareça, independente do nível de dificuldade.
você não vai perder o ponto dessa questão. Esse vai ser o ponto precioso que vai te levar até a tua aprovação no exame de suficiência. Beleza? E continuando aqui, na nossa aula 3, a gente vai pegar e vai fazer a resolução estratégica. Porque aqui a gente vai estudar o conteúdo técnico, né? Aqui a gente fez a peneira. Peneiramos aqui, ó. Agora que a gente peneirou, a gente vai estudar o conteúdo técnico aqui. Estudar o conteúdo técnico aqui, aí, meu amigo, aqui é a hora da verdade, né? Aqui é a hora de a gente botar a mão na massa e responder questão. Só que aí o detalhe é o seguinte, não é responder de qualquer forma. Eu vou te ensinar, porque outro detalhe importante na hora da prova é a questão do tempo. Porque tem muita gente que não consegue terminar a prova dentro do tempo. E eu vou te mostrar como é que você vai acertar essas questões em tempo recorde. Você vai ficar assim meio que de queixo caído, sabe? Vai demorar um pouquinho para poder a ficha cair, você acreditar que vai conseguir acertar essas questões tão rapidamente? Pois é isso que vai acontecer aqui com você na nossa aula 3, na hora da verdade, que a gente vai responder só questão cotadíssima para poder cair na prova, obviamente, em relação a essa listagem de conteúdos aqui que eu tracei para vocês aqui, beleza? E aí quando for no desafio do Simulado Ninja, que é o que a gente vai trabalhar no domingo, aí vai tudo. A gente vai ver todas as disciplinas do edital dentro do simulado. A gente vai estudar um panorama geral, literalmente, beleza? Então esse é o nosso retrato do que vai ser trabalhado. Agora eu vou explicar para vocês como é que vai ser esse nosso sorteio aqui, ó, para a gente poder finalizar aqui a nossa aula. Produção, deixa eu voltar para cá aqui, ó. Bota eu aqui, ó. Olha, DJ, ó. Ixi Maria, que beleza. Gente, beleza, pessoal, o que você vai fazer para poder concorrer ao sorteio da nossa aula de hoje? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que tem um link de acesso para a nossa aula 2. Você vai clicar nele e vai abrir a aula 2 no YouTube. E no YouTube você vai deixar o seu like lá no vídeo. Deixou o like lá no vídeo, você vai marcar a opção receber notificações. Tinha aquela opção de definir lembrete, né? O YouTube só mudou o nome do botãozinho. Agora é receber notificações. Clica nele. E embaixo do vídeo você vai comentar, eu vou até o fim. Beleza. Feito isso, você vai lá no meu Instagram, @prof.oswaldomarques, e o time de suporte tirou uma foto minha aqui durante a aula. E vai pegar essa foto e vai postar no Instagram. Aí você vai pegar essa nossa foto da nossa aula 1 e vai comentar nela o que eu falei nessa aula que para você foi a parte mais importante. E aí, você vai me dar aí uns 5 minutinhos mais ou menos, e aí eu vou lá no Instagram, a live de sorteio vai ser feita por lá, e aí eu vou sortear uma pessoa aleatória para poder ganhar esse relatório, certo? Ou seja, quanto mais comentários você colocar, maior vai ser a chance que você vai ter de ganhar esse sorteio. Legal? E aí, de forma complementar, você vai ver que lá na nossa aula, no painel de acesso da nossa aula 1, você vai ver que tem um botãozinho lá com uma tarefa de casa. E aí tem umas atividades complementares para você poder responder lá, referente à nossa aula 1 que nós tivemos hoje. Combinado? Ah, gente, só mais uma coisa muito importante aqui, preste atenção. Toda a nossa comunicação durante o curso com você vai ser feita dentro do nosso grupo oficial do WhatsApp. Então por lá a gente vai mandar o aviso das aulas, as apostilas, os comunicados, as instruções, vai ser tudo enviado por lá. E os nossos números oficiais de atendimento, caso você precise tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa, estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se qualquer outro número vier falar com você para te oferecer alguma coisa que não seja o que eu estou te avisando aqui durante a nossa aula, você deleta, bloqueia do seu WhatsApp para a sua segurança. Se você tiver alguma dúvida, fala com os administradores do nosso grupo, veja os números oficiais de atendimento que estejam aqui embaixo, para que você não fale com nenhuma pessoa mal intencionada durante o nosso programa de treinamento. Combinado? Então é isso aí. Vamos voltar para cá. Beleza? Galerinha? Então tá aí. Finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para você, que essa aula tenha aberto a sua mente para você poder entender o que de verdade vai fazer você passar na prova. Estou muito empolgado para a gente dar sequência nessas nossas aulas, porque tem muito conteúdo técnico para a gente poder mergulhar assim a fundo, mas não de forma aleatória, para a gente estudar a parte específica que cai na prova. É quase que um estudo cirúrgico aqui, para que você possa gastar o mínimo de esforço possível e ter o máximo de resultado para que você consiga passar na prova do CFC. Beleza? Então por aqui eu me despeço, mas amanhã a gente se encontra ao vivo na nossa aula 2. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Foi minha 4ª tentativa, Oswaldo. Me deu uma crise de choro, sabe? Eu comecei a chorar, eu li assim e começava a chorar, soluçar igual criança, porque eu lembrava que da primeira vez faltou só uma questão, cara, e aí eu lembrava de tudo que eu tinha que passar para me tentar de novo. Me deu uma crise e eu falei, eu não vou conseguir.
Eu lembro que eu entrei no outro dia, 5 horas da manhã, comprar o curso, que você tinha disponibilizado para os primeiros. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, disparado. Na hora que eu abri a prova, assim, parecia que eu tava num sonho, cara. Eu li as questões assim, ó, ia marcando e sabendo que era a resposta certa, sabe? Eu fui fazendo a prova assim e saí de lá, eu falei, hoje eu tirei para CRC, hoje eu tirei. Eu fui aprovado no exame de suficiência do CFC na banca FGV. Eu entrei como office boy, eu não sabia mexer no computador. Eu fui promovido, virei encarregado, saí, montei meu próprio escritório. Deixa eu te mostrar meu escritório. Mostra aí, cara. Vamos ver o escritório. Como é o nome ali do escritório? É a J Contabilidade. Agora eu sou contador, sócio administrador. Ah, moleque! A gente lembra da realidade e onde que a gente consegue chegar, que a gente plantou, né, e não tem preço, cara. Nossa, de verdade, te agradecer mesmo, porque você fez parte da etapa mais difícil da minha vida, pra lembrar desse resto da minha vida.